Palmares necessariamente perpassa a falar da resistência escrava. Você tem os primeiros indícios da formação do Quilombo dos Palmares já no século XVI, 1580. Você vai ter a primeira referência a um quilombo no Brasil, na Bahia, em 1570, 1571. Mais ou menos nessa época você vai ter indícios de uma revolta escrava em Portugal, no norte de Alagoas. Então, a história da escravidão no Brasil, a história da escravidão nas Américas, ela vem acompanhada de uma história da resistência escrava. Então, tratar de escravidão nas Américas no Brasil é tratar da resistência escrava. Os primeiros indícios de quilombos, no entanto, se fazem na África, em São Tomé e Príncipe. Uma história de um navio negreiro que naufragou e a população construiu as primeiras comunidades de escravizados fugitivos, que poderíamos chamar de quilombos, que vem de uma expressão banto, que é um dado significativamente importante de pontuar aqui. Os primeiros africanos que vêm para o Brasil, eles vêm da região centro-africana, o que hoje seria o Gabão, Angola e os dois Congos. Então, basicamente, os primeiros que formaram o Quilombo dos Palmares vieram das populações bantus. E o que difere a história do Quilombo dos Palmares para a história dos outros quilombos que existiram nas Áfricas e nas Américas, incluindo o Caribe? É que ele é um maior em extensão territorial. Então, se a gente for pensar hoje em dia, no auge, Palmares ia das proximidades do que é Penedo hoje, numa linha reta até o sul de Pernambuco. Então, em termos de espaço geográfico, foi o maior quilombo das Américas. E também tem a sua magnitude em relação ao tempo. A gente está falando de uma formação que se dá em 1580, 1590. A morte do Zumbi, que se tem o dia 20 de novembro de 1695, é basicamente um século depois. Além disso, você tem o quê? Uma história aqui de permanência, de resistência nos locais. Nos séculos XVIII, você tem indícios da continuidade de comunidades de escravizados fugitivos no que é Palmares, ou no que era Palmares. E nessa mesma região, no século XIX, 1832, 1835, você tem a Guerra dos Cabanos, que é indígenas, negros papamés e brancos pobres. Então você tem o que a historiografia brasileira vem chamando de, entre aspas, uma coincidência geográfica. Palmares, Guerra dos Cabanos e outros focos de revoltas e resistência escrava que vão se dar ao longo do século XIX. Então você acha que você sugere que, porque a gente entende a nossa história oficial com esse positivismo, sempre fecha um ciclo, né? Acabou, Zumbi morreu, acabou Palmares, e aí ninguém imagina o que é que acontece depois com esses negros que continuaram, não foram mortos ou não se deixaram escravizar novamente. Então você estabelece uma ligação de outros núcleos de resistência a partir do fim do que a gente pode chamar de fim do Quilombo dos Palmares. É isso? Exatamente. Majoritariamente, a historiografia brasileira, quando ela não trata de questões na perspectiva do extermínio, ela vai na perspectiva do silenciamento. O que eu estou falando? Que você tem uma história de Palmares majoritariamente escrita com base nos relatos das guerras contra Palmares. Então, como é que os historiadores, os pesquisadores sobre o Quilombo dos Palmares escreveram seus livros, seus textos? Com relato dos comandantes, correspondências, né, intituladas como, por exemplo, Relação dos Feitos de Guerra ao Palmares durante o governador Dom Pedro de Almeida, por exemplo. Então, essa historiografia, sobretudo do século XIX, quando vai pegar esses documentos, vão escrever textos sem nenhuma crítica e vão reproduzir
o discurso do colonizador. Então você tem uma história de Palmares inerente a uma história da Guerra dos Palmares. O que isso significa? Se a Guerra dos Palmares terminou, termina a história do Quilombo dos Palmares, só que não é bem assim. Você vai ter focos de permanência ainda no século XVIII, e não é à toa que cerca de 200 anos depois da imersão dos bandeirantes ali de Domingos Jorge Velho e companhia, você vai ter uma guerra envolvendo negros escravizados, negros libertos, indígenas e homens brancos pobres. Eu costumo dizer que Palmares talvez seja, dentro dos estudos da escravidão, o assunto que mais foi fruto de teses, dissertações, livros e artigos. Por outro lado, é o assunto que mais precisamos continuar estudando. Basicamente você tem uma visão eurocentrada do que foi o Quilombo dos Palmares. Então, alguns historiadores mais recentes vêm problematizando isso, né, procurar pensar Palmares para além das óticas eurocentradas, que seria a ótica do colonizador, e tentar construir uma história na contranarrativa, a contrapelo desses documentos, que são documentos que narram a derrota palmarina, que narram o assassinato, o extermínio e o derramamento de sangue. As batalhas em geral, né? Exatamente. Aí você acredita que o desafio hoje para os historiadores, para quem pretende se debruçar sobre Palmares, é entender esse cotidiano, ou então a micro-história, né, das relações, de como se deu ou como se dava a organização social, política. Você acha que o desafio é esse, fugir dessa temática que vem a partir, lógico, dos documentos oficiais, das batalhas, e tentar reconstruir com mais profundidade esse cotidiano de Palmares, para não reproduzir, como a gente vê ainda hoje, pessoas até com certa influência política no país, dizendo: Zumbi tinha escravos, Zumbi queria se libertar, mas mantinha escravos dentro dos Palmares. A gente vê que isso é um discurso que era reproduzido até antes da República, e ganha força com esse revisionismo que a gente vê. Você acha que é um desafio construir a história do cotidiano de Palmares, das relações sociais, das relações políticas que existia? Sim, é um desafio que, em certa medida, você já tem, né, alguns historiadores e intelectuais indo nessa linha. O que precisamos entender sobre Palmares, e o desafio é como entender através de quais documentos vamos entender isso. Refletir melhor sobre a organização social e política, sobre o cotidiano, sobre a participação das mulheres nessa organização no dia a dia. Então, se são mulheres que vêm da África Central, elas tinham um dia a dia, um cotidiano, um lugar social, e elas vão desenvolver isso ou ressignificar suas histórias de vida na diáspora, aqui no Brasil, no Caribe e por aí vai. A gente tem um livro que já é meio que um clássico, que é a Liberdade por um Fio, que vai ser organizado por dois historiadores conceituados, que é o Flávio dos Santos Gomes e o João José Reis. Dentro desse livro, nós vamos ter alguns artigos que já apontam, né, para essas novas formas e novos olhares de pensar Palmares. E aí eu destacaria o da Silvia Almode Lara, que é uma professora do Departamento de História da Unicamp, e que aqui ela intitula o artigo da seguinte forma: do singular ao plural, Palmares, capitães do mato e o governo dos escravos. Você também vai ter textos de antropólogos, de arqueólogos, né, que vão estar pesquisando essa questão, e que ela faz coro a essa ideia de que a resistência escrava ela vai estar presente nos séculos do tráfico e da consequência de escravização. Então, ter um livro desse hoje
é possível também porque você teve outras pessoas que pontuaram e que marcaram, né, uma época tratando não só do Plano dos Palmares, mas como da história da resistência escrava. E aqui dá pra gente rapidamente pontuar o Clóvis Moura, que tem com o Rebeliões da Senzala, e que também tem os Quilombos, que são uma das obras dele. Clóvis Moura esteve em Alagoas, pesquisando, traz algumas reflexões a partir dos anos 50 e que vem construindo, né, uma história de Palmares nessa contranarrativa de uma episteme ocidental, que é você ir para o enfrentamento de um discurso historiográfico muito forte do século XIX, com o projeto de História Nacional, via Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e via Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, que é o IAGA, e que depois vai se tornar o Instituto Histórico e Geográfico Alagoano, que vão produzir em sua revista, já na segunda metade do século XIX, narrativas sobre Palmares, colocando como bárbaros, incivilizados, como entraves ao desenvolvimento do Brasil enquanto uma nação independente. Né? Então, você tem uma intelectualidade pensando um projeto de história nacional num país escravocrata. O Brasil vai ser a última nação americana, do continente americano, a abolir a escravidão. E o século XIX mostra como que o Estado Imperial Brasileiro, a partir de 1822, vai fazer uma série de políticas para esticar, que a gente vai chamar de manutenção da escravidão ao longo do século XIX. Aí vem aquelas histórias da lei para inglês ver, né? Você vai ter aí uma lei em 1831, que é uma lei que vai proibir o tráfico, e faz parte aí de uma chamada pressão externa, que seria da Grã-Bretanha, mas não é bom salientar que a Grã-Bretanha já estava de olho na partilha da África, então para os ingleses não era interessante você ter uma contínua mão de obra saindo do continente africano, sendo que eles já estavam focando em um grande projeto colonial que abarcaria o Egito até a África do Sul. Né? Então era um projeto dos ingleses. E você tem a Inglaterra perdendo, né, sua principal colônia nas Américas, que é os Estados Unidos da América. E a França, que na época, junto com a Grã-Bretanha, era a principal potência colonizadora da época, não mais Portugal e Espanha, que eram da época do século XV e XVI, a França vai sofrer um grande golpe na virada do século XVIII para o século XIX, que é com a Revolução Haitiana. Então, a principal colônia francesa, a maior produtora de açúcar no mundo é o Haiti, e vai passar por uma revolução que vai abolir a escravidão. O Napoleão, no Haiti, vai sofrer sua maior derrota, vai perder o seu cunhado, Charles Leclerc, né, e nunca vai conseguir reconquistar o Haiti. Então você tem, do plano de vista da ótica da liberdade escrava, você tem um grande marco que vai se dar ali entre 1791 e 1794 até 1804, que é quando alguns historiadores pensam esse processo revolucionário. E aí depois você vai ter no Haiti uma série de desdobramentos, mas o Haiti ele vai continuar sendo uma nação independente e a primeira nação liberta de africanos ou de africanos em diáspora. E aí a gente tem, né, poucos livros que tratam dessa questão, e aí se destacaria o do C.L.R. James, Os Jacobinos Negros. Hoje em dia você tem uma produção mais larga em relação ao Haiti, mas você tem pouca tradução dessa produção no Brasil. Então você tem uma historiadora chamada Ada Ferrer, e você tem um historiador haitiano bastante importante que já faleceu, que é o Michel Rolfe Tuyo, que ele tem uma obra intitulada Silenciando o Passado. Então ele vai mostrar como a historiografia ocidental silenciou a Revolução Haitiana. Porque era um evento que era negado. Não é possível que uma nação conseguiu fazer uma revolução, se tornar independente, uma colônia daquela França da igualdade, liberdade e fraternidade. E qual foi a leitura desses escravizados no Haiti sobre esse lema, né? Então ele vai tratando como é que continua sendo negado
essa história de forma contemporânea aos acontecimentos e de forma posterior na historiografia. O que é a história, a produção historiográfica europeia fala sobre o Haiti? Um parágrafo, uma frase, muito pouca coisa. E o Haiti vai simbolizar uma sinalização para as colônias, para os escravocratas, que os africanos, os seus descendentes de diáspora, que estão em condição de escravizados, né, podem fazer uma revolução, uma revolta, um levante. Isso a gente está falando de 1804. É a primeira independência de colônia nas Américas. Aí você vai ter ali junto com os Estados Unidos, né? Que inclusive ilustra muito bem o que a elite brasileira pensava do desfecho da escravidão. Eles não queriam um desfecho via Revolução Haitiana, muito menos queriam um desfecho via Guerra Civil Norte-Americana. Então, tanto o Brasil como Cuba, né, foram criando estratégias para você esticar essa escravidão. Então, se você pensar, se o Haiti aboliu a escravidão no final do século XVIII, o Brasil só vai abolir a escravidão no final do século XIX. Então, você tem quase um século de diferença, né, de uma abolição para outra. Então isso vai muito como é que a nação brasileira ela foi sendo costurada via escravismo. E repercute ainda hoje, né? E aí a gente vendo esse processo histórico, né? Quase 4 séculos de escravização, e aí chega, você falou das leis que em certa medida foram pensadas para esticar o máximo possível, e deságua com a Lei Áurea, né? O 13 de maio, e que provoca também o golpe da República, né? A elite brasileira, inconformada com o fim da escravização, rompe com a monarquia e funda essa república com um golpe militar. Como você vê essa relação desse esticamento da relação de produção escravocrata no Brasil, a Lei Áurea e a proclamação da República? É um período bastante importante. Inclusive tem uma historiadora baiana que tem um interessante livro chamado O Jogo da Dissimulação, né? A Vlamir Albuquerque. Ela vai colocar como é que a abolição ela é pensada pela ótica da racialização e do não acesso à cidadania dessa população liberta. E aí o século XIX ele é um século que ele tem duas conjunturas bastante diferentes. Primeiro, que você tem lá o marco de 1808, que é quando você tem a presença da família real portuguesa no Brasil, a abertura dos portos, uma série de questões. E aí, em 1822, com a independência, você vai ter um fato inédito, que é uma nação independente participando ativamente do tráfico atlântico. Então, se tem um período em que mais entrou africanos via tráfico atlântico, foi 1800 e 1850. Já estava as abolições pelas Américas, pelo Caribe também, já estavam sendo sinalizadas. Então você tem uma elite de traficantes, de escravizados, uma elite na política que vai pensar em você dinamizar esse tráfico atlântico, já pensando, né, num futuro próximo de abolir a escravidão no Brasil. E aí você tem essa chamada lei para o inglês ver, e a partir de 1850 você vai ter uma série de leis que durante muito tempo foi colocada pela historiografia, era passada nas escolas como a abolição gradual, mas ao mesmo tempo essa ideia de abolição gradual ela escondeu como é que o Estado Imperial Brasileiro foi amarrando esse esticamento da escravidão no Brasil. Então vamos lá, você tem 1850, uma lei que de novo coloca a questão do fim do tráfico atlântico sendo aprovada, mas isso não vai significar um imediato fim do tráfico atlântico. Inclusive você vai ter uma série de embarcações africanas de navios negreiros chegando à costa brasileira até mais ou menos 1862, 1863, como algumas pesquisas recentes vão mostrando. E você fala um pouco disso no seu livro, né? Desses portos clandestinos que continuavam vigorando a pleno vapor, né?
Aí no século XIX, 1851, 1852, você vai ter embarcações entrando de forma clandestina. Então, como você tinha um tráfico que era proibido, essas embarcações, os traficantes, procuraram regiões chamadas menos fiscalizadas pela Marinha Britânica. Então, um comerciante de escravizado do Recife não podia mais receber uma embarcação numa cidade como Recife, tinha fiscalização. Então, as estratégias desses traficantes eram portos como, por exemplo, Maragogi, Camaragibe, que ficava no norte de Alagoas, sul de Pernambuco, para também despistar. As embarcações em que eram apreendidas, quando se descobria esse tráfico ilegal, você tinha aí uma população africana que estava no Brasil, e aí o Estado brasileiro tinha isso, né? O que a gente vai fazer com esses africanos que estão chegando no Brasil? Eles não podem ser escravizados, porque o tráfico não era mais permitido, e ao mesmo tempo o Estado brasileiro não queria arcar com os custos de uma viagem de retorno para essa população. Então você vai ter aí a criação de uma categoria jurídica, que é os africanos livres, que em número talvez chegue a 8, 9 mil africanos livres em todo o território brasileiro. E aí tem o livro da Beatriz Mamigonian, Africanos Livres, Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, que foi lançado recentemente, fruto das suas pesquisas na tese de doutorado, mas também que foi atualizado aí nos últimos anos. E aí, essa categoria de africanos livres, ela era colocada sob custódia de um curador, chamado Curador dos Africanos Livres, e aí essa população tinha dois destinos: podiam ser arrematados por particulares ou trabalhar em obras públicas, que no caso seriam o cemitério, o farol, Santa Casa de Misericórdia, mas majoritariamente eles eram arrematados por particulares. O que isso significa dizer? Que eles tinham que esses africanos e essas africanas livres iam ficar sob uma custódia de um senhor escravocrata. Então, no dia a dia, na casa grande, onde esses africanos eram colocados para trabalhar, você não tinha uma diferenciação por parte do senhor de quem é escravizado ou de quem é africano livre. Então, você tinha o que uma historiadora que também pesquisou os africanos livres vai chamar de os meias-caras. Eles não são brasileiros, não são africanos, não são escravizados, mas também não são livres. E aí você vai ter essa categoria jurídica que cotidianamente vai se fazer valer da leitura e da legislação existente ao seu benefício. Então, eles tinham que prestar serviço por cerca de 12 anos, só que no dia a dia elas afirmavam: eu não sou escravizado, eu sou africana livre, eu posso morar onde eu quiser, eu posso fazer onde eu quiser. Na social você vai ter a presença dessa categoria jurídica. Inclusive, eu estudei no meu mestrado um pouco as africanas livres, então nesse livro Sobreviver e Resistir, os caminhos para a liberdade de escravizados e africanas livres, eu conto um pouco das histórias de africanas como Benedita, Maria, né, que habitaram a cidade de Maceió, e como é que no dia a dia elas foram tecendo estratégias de sobrevivência, de resistência, para conseguir, via processo, a sua carta de emancipação, no caso das africanas livres. E no caso das escravizadas, que eu também estudo no livro, seriam as cartas de alforria. Então, como é que se conseguia alforria no Brasil no século XIX? Alforria de ganho, comprada, alforria via testamento. O senhor escravizado dizia: se você tiver um bom comportamento, eu vou deixar aqui no meu testamento que você vai ser liberta assim que eu chegar ao falecer. Elas também vão tentar estratégias via sociedades abolicionistas. Maceió vai ter a Sociedade Libertadora Alagoana, Penedo também vai ter uma sociedade abolicionista. Então você vai ter uma série de estratégias inerentes ao cotidiano de buscar a sua liberdade, de se afirmar enquanto livre, ou de conseguir sua emancipação ou carta de alforria. Então você vai ter essas estratégias dessas africanas. Dentro dessa conjuntura do século XIX, basicamente a segunda metade do século XIX, então
Após a lei do fim do tráfico, a de 1850, você vai ter uma série de outras legislações que é importante para entender, né, os resquícios da escravidão na sociedade contemporânea, ou seja, nos dias de hoje, e como é que essa população liberta ela foi jogada a uma situação de não acesso à cidadania. Quando eu falo não acesso à cidadania, são direitos básicos, como moradia, educação e saúde, que vai ser um problema social muito forte no final do século XIX e no século XX. Você vai ter a Lei de Terras, de 1851, que basicamente impede o acesso à terra das populações africanas ou africanos em diáspora, afrodescendentes. Você vai ter uma lei que vulgarmente é entendida como Lei do Ventre Livre, que é a Lei de 1871, que nos livros didáticos durante muito tempo essa lei aparecia como a lei do ventre livre, que é todo mundo que nascesse a partir de ventre escravo a partir de 1871 não era mais considerado escravo, escravizado, era considerado livre. E aí você tem uma série de questões. Primeiro, que você vai ter indícios em documentações analisadas por alguns historiadores que muitos senhores escravizados falsificavam o batismo, então a certidão, né? Então, se você nascesse antes de setembro de 1871, você era considerado escravizado ou escravizada. Então, a pessoa podia nascer em 1872, mas no documento está dizendo que nasceu em 1871 ou 1872. Porque aí você tem um tempo, né, de diferença para explorar mais essas crianças que vão crescer e se tornar adultas. Você também tem uma outra lei, que é aquela lei dos sexagenários, que vai se dar já na década de 1880, e que vai tornar livre escravizados com maiores de 60 anos. Que é uma lei bastante, né, pouco explorada pelos historiadores, por pesquisadores. Primeiro, qual escravizado ou escravizada, numa realidade como cana-de-açúcar, engenho, consegue chegar aos 60 anos? E outra, se chegar vivo aos 60 anos de idade, pode ter sequelas, doenças, você não tem mais um vigor físico de um escravizado com 20, 25 anos. E em Maceió, que eu pesquisei tanto no mestrado como no doutorado, você tem nos jornais notícias de negros e negras escravizadas que vão ser expulsas das casas dos senhores, e esses senhores vão alegar que não querem mais sustentar ou dar de comer ou roupas para essas pessoas, porque elas não produzem mais e apenas causam prejuízo. Então você vai ter um cenário na década de 1880 em Maceió, basicamente nas ruas do centro, de bastante população de rua, né? Os jornais como o Orbe vai falar de a situação da mendicância em Maceió, e que revela um pouco de como foi cruel os séculos de escravização no Brasil e como que essa população ela não tinha direitos garantidos pelo Estado, seja ele o Estado imperial ou posteriormente o republicano. Dá só um exemplo. Tem uma cena que é descrita de um homem que faleceu e está há dias o corpo em decomposição numa rua do centro de Maceió, e aí o jornal, a correspondência publicada no jornal vai pedir providência, sendo que os cachorros já estão se alimentando do cadáver. Então isso é só um relato de como é que era o cotidiano da cidade de Maceió, que é uma cidade negra, uma presença africana incrível, né, e como é que essa população era relegada. Então é um exemplo particular de Maceió, de Alagoas, mas que também se tornou comum em outras capitais, em outras cidades escravistas, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e por aí vai. E aí a gente chega na Lei Áurea, né? Que aí um pouco dessas leis que você fala para ir prolongando ao máximo a escravização, mas nunca pensada de como absorver essa população para promover a cidadania deles, né? Que a gente pensa a Lei Áurea, a gente lê a Lei Áurea, só tem 2 artigos, né? Acaba a partir de agora, acaba a escravização, a escravidão de negros e revoga-se tudo
ao contrário, assim, não há uma política pública pensada pelo Estado brasileiro, nem durante a monarquia e também durante a República, depois do golpe militar, de Deodoro e tal, de absorção dessa população para a cidadania e para a mão de obra assalariada, né? E, ao mesmo tempo surge a ideia do branqueamento e da imigração de europeus e asiáticos para o Brasil. É bastante interessante tratar desse assunto porque ele já abre uma outra conjuntura, uma realidade nova que vai ser do século XX e que está articulado. E no caso de Alagoas, você pensar o fim da escravização de africanos e seus descendentes já no final do século XIX, 1888, décadas depois você vai ter um episódio que daqui a pouco a gente pode conversar até sobre, que é o 1912, que é o quebra de Xangô em Alagoas. Então, como é que a história de Alagoas é uma história que marca genocídios, né? O que foram os cabanos, o que foi Palmares, o que foi também sobre as populações indígenas. Mas, atentando a essa conjuntura, de fato a Lei Áurea é uma lei curta, se resume a uma, duas linhas, e que também é o resultado das tensões da época. Você tinha um movimento abolicionista forte, você tinha um movimento de senhores escravocratas também forte, que eram traduzidos pelo Clube de Lavouras. Então esses fazendeiros de grandes propriedades se reuniam em cidades como Recife para criar estratégias para combater essa cultura e já sinalizada a abolição da escravidão. Então, principalmente na segunda metade do século XIX, você vai ter um debate intenso na sociedade, dentro da política, sobre a abolição da escravidão. Você vai ter José Alencar, por exemplo, autor de obras consagradas da chamada literatura brasileira, que é A Senhora, o Guarani. Ele vai ser um senador brasileiro pelo Ceará, né, cearense, e ele vai ter famosas cartas e discursos em prol da manutenção da escravidão. Existe um livrinho pequeno organizado pelo Tim Sparrow, que é um historiador brasileiro que tem pesquisado a chamada política da escravidão no Brasil, em que mostra como é um pouco essa mentalidade de um escravocrata, no caso, José de Alencar. E aí você vai ter também, por outro lado, um forte movimento abolicionista. E é importante pontuar que o movimento abolicionista brasileiro também teve protagonistas negros. E aí a gente pode citar Maria Firmina dos Reis, André Rebouças, João Patrocínio, né, que vão tecer uma estratégia tanto interna no Brasil como fora. Inclusive João do Patrocínio vai para a Inglaterra, eles conseguem traduzir a autobiografia do Frederick Douglass, que é um famoso abolicionista negro norte-americano, nos jornais do Brasil, e dentro disso eles vão dar propostas. Você vai ter propostas que vão pensar a abolição juntamente com uma reforma agrária, que obviamente os escravocratas não aceitaram isso, até políticos no Brasil que vão defender a abolição da escravidão em 1930, 1929. Você pensar como, né, sempre está presente essa ideia de esticar, de manutenção da escravidão. E enquanto você tem um século XIX intenso de resistência escrava, que não era só o quilombo ou as comunidades quilombonas. Você vai ter um século XIX marcado por revoltas urbanas, que são as cidades, escravizados que vão se revoltar pela liberdade, vão fazer greves, né, que é um tema bastante fruto de bastante estudo na historiografia brasileira, e que aqui dá para destacar também a obra do João José Reis. E aí o João José Reis ele tem esse clássico que é Rebelião Escrava no Brasil, onde ele analisa o Levante dos Malês em 1835, e que não é só uma revolta também, porque como o próprio João José Reis mostra, não só nesse livro como nos seus artigos, você vai ter um ciclo de revoltas escravas, basicamente envolvendo africanos muçulmanos que vinham da região do norte da África,
E a partir de 1808, 1809, você vai ter uma série de revoltas envolvendo essa população, basicamente muçulmanos, mas também vai envolver escravizados não muçulmanos. No Recôncavo Baiano e essa grande revolta de 1835, do século XX, você também vai ter revoltas em outras cidades brasileiras. E uma revolta que pouca gente sabe vai acontecer em 1815 na então cidade de Alagoas, que é Marechal Deodoro, hoje, antiga capital de Alagoas, onde você vai ter uma revolta planejada para acontecer no Natal de 1815. É estratégico pensar uma revolta para o Natal, porque é uma festividade, supostamente os mecanismos de controle estão, né, mais frágeis. E essa população que vai tentar essa revolta em 1815, ela tem indícios na documentação que eram africanos, muçulmanos que vieram da Bahia, tentaram uma revolta lá em 1813, aí foram para Sergipe, não conseguiram fazer uma revolta lá e tentaram uma revolta aqui na cidade de Alagoas. E aí você tem um discurso na historiografia alagoana, no caso, via Abelardo Duarte, da chamada ideia de uma revolta que foi sufocada pelo ouvidor Batalha, que é uma figura que vai emergir como protagonista dos episódios de 1817, da chamada Emancipação Alagoana. Então, durante muito tempo se comprou essa ideia de que houve uma revolta sufocada em 1815. E se a gente for para a documentação que está presente no Arquivo Nacional, no Arquivo Público de Pernambuco, você vê que houve uma tentativa de sufocar a revolta, mas a revolta que estava planejada para dezembro, no Natal, ela estoura em julho ou agosto de 1815. E você tem confronto das tropas repressoras, das tropas antiquilombos, com essa população escravizada, né? Então, a cidade de Alagoas, entre cerca de um mês, vai se envolver num confronto, e essa população vai se esconder nas matas. E esses, então, escravizados muçulmanos, eles nunca vão ser presos ou descobertos. E aí rola todo um debate se eram muçulmanos ou não, se vieram da Bahia ou não. De fato, você vai ter escravizados presos e que vão a julgamento em 1816, 1817, e eram chamados escravos da gentes pobres, né, que é uma outra dimensão para você pensar, porque a gente acha que escravidão ela é definida por senhor de escravo grande, proprietário, e que possui vários escravizados. A escravidão brasileira ela proporcionou isso. É chamada gente pobre ou pequenos proprietários com 1 ou 2 escravos ou 10 escravos, né, que vão às vezes ter essa propriedade apenas como posse. E aí eles vão alugar, vão vender essas pessoas. Então isso mostra um pouco as dinâmicas internas da escravidão no Brasil e particularmente em Alagoas. Então, voltando para a questão da abolição, você vai ter um longo século XIX de resistência, junto com o que eu falei da legislação, da lei de terras, das chamadas leis abolicionistas. Então, quando chega na década de 1880, basicamente o Brasil e Cuba são as únicas nações com a escravidão em vigor. E aí você vai já ter o exemplo de outras nações que aboliram a escravidão antes do Brasil, décadas antes, mas também que não significa dizer que elas são mais evoluídas. E aí no caso da Argentina, eles aboliram a escravidão lá antes da gente. E o que fizeram com as populações africanas que ficaram? Extermínio. Ou mata, ou elas vão ser colocadas no interior da Argentina e essas histórias vão ser silenciadas. Pouca gente sabe que você vai ter uma revolta escrava em Buenos Aires na década de 1790. E por que tinha escravizados em Buenos Aires? Você tinha um circuito do tráfico via Rio da Prata, que vinha de Moçambique, passava pelo Rio de Janeiro às vezes, e pelo Rio da Prata subia para países como Peru e Chile, né? Então você tem essa conjuntura posta. 1880, a década, portanto, ela vai se apresentar como uma década de construção de quilombos diferentes dos quilombos que a gente está acostumado a ver na história, como Palmares, que é um grande quilombo,
ou o quilombo do Cariterê, que vai ter no século XIX. São chamados quilombos abolicionistas. E os mais famosos vai ser o quilombo do Jabaquara, em São Paulo, e o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro. O que seriam esses quilombos abolicionistas? São comunidades escravizadas que vão fugir e que vão sofrer vão ter o auxílio, né, de sociedades abolicionistas. Então você vai ter os caifás, que vão pegar os escravizados das fazendas de café e vão levar para esses quilombos abolicionistas. Então se apresenta uma conjuntura, né, dada aí da escravidão, da abolição da escravidão. 1886, basicamente, acaba a escravidão em Cuba, e aí o Brasil, pessoas que vão fugir de Pirulito, vem para Maceió, em 1886, e quando questionadas por que estão em Maceió, elas vão falar que elas querem ir para o norte. Por que elas querem ir para o norte? Porque o Ceará já tinha abolido a escravidão. Então você tinha já no Brasil chamado Território Livre do Ceará. Você vai ter outras cidades que vão abolir a escravidão e antes do Brasil enquanto nação, que é um dado bastante interessante. Você vai ter muitos territórios livres nos Estados Unidos. No Brasil você vai ter uma abolição do Ceará em 1885, consolidada. Então essas notícias sobre o Ceará, onde aboliu a escravidão, elas eram circuladas de boca ao ouvido via portos marítimos em Recife, Salvador e em Maceió. E aí, em contraponto a essa situação de fugas, de quilombos abolicionistas, de atuação das sociedades abolicionistas, sem eximir o protagonismo escravizado na conquista por sua liberdade, você vai ter uma organização dos escravocratas que vão ser os clubes de lavoura, que vão discutir a situação da abolição e por aí vai. E vão cobrar, né, medidas do governo para eles terem um ressarcimento das suas percas, de cobrarem associações ou pessoas que estão auxiliando na fuga desses escravizados. Inclusive eles vão debater a imigração europeia, basicamente italiana, e também a imigração chinesa. Você vai ter no Nordeste, nesse projeto de imigração europeia, italiana, não vai vingar como acontece no Sudeste. E esse clube da lavoura, esses clubes de lavouras, eles vão meio que rechaçar a mão de obra chinesa com base nas já em circulação teorias raciais, que hierarquizavam as chamadas raça branca, amarela ou raça negra. Então, basicamente, a mão de obra livre pós-1888 vai ser uma mão de obra negra. Então, quando se pensa no mundo do trabalho, os trabalhadores alagoanos, em 1892, 1902, a população trabalhadora operariada é uma população negra. E aí, você também vai ter, por outro lado, muitas correspondências desses proprietários nos jornais alagoanos. O Diário de Alagoas, o Orbe, foram alguns que eu dei uma olhada, cobrando das autoridades e dizendo, fugiram 12 escravizados meus e estão em Maceió. Maceió está se tornando um covil de escravizados fugidos. Maceió é um grande quilombo, com essas palavras vai aparecer nos jornais. E queremos que as autoridades tomem providência. E se não tomar, nós vamos nos armar e vamos invadir Maceió atrás dos escravizados que nos pertencem. Com essas palavras, né? E o que acontecia em Maceió na época? Você vai ter uma cidade que você vai ter muitos territórios negros e muitos territórios que vão se constituir como uma espécie de quilombos na cidade. Jaraguá e Pajuçara, você vai ter muito relato de escravizados que fugiram. Inclusive vai ter comerciantes dizendo que é um absurdo, que o Jaraguá, que é o território do porto, do comércio, você tem tanto africano, tanto negro ali naqueles trapiches, se escondendo dos seus proprietários. Você vai ter muitas notícias da Pajuçara, como um território que tem uma presença africana muito forte. Bebedouro, você vai ter também relatos de que lá não tem delegacia de polícia e as pessoas libertas e escravizadas fazem o que querem, entram nas casas das pessoas. Então você vai ter uma cidade
como Maceió, que ela é construída por redes sociais basicamente negras. No caso, se a gente for pensar, pegar de exemplo dois bairros, Cambola e Mutange. Então são duas expressões que vêm dos vocabulários das populações bantus, das populações centro-africanas. E imagina no século XIX, 1877, 1888, você sair de Bebedouro para o centro de Maceió. Você ia passar pelo Mutange, pela Cambola, ali perto você tem a Levada, que são regiões próximas às lagoas que as populações negras já estão estabelecidas. Né? E no Jaraguá, que eu falei agora há pouco, tem aqui no livro, no Sobreviver e Resistir, eu até no primeiro capítulo eu falo disso, você tem alusão a uma comunidade de pescadores, uma comunidade de pessoas de tez escura, ou seja, de pele escura, habitando ao lado do porto de Jaraguá. Isso é um relato de um viajante europeu que descreve a chegada dele a Maceió. Então essa população que anos atrás foi expulsa pela prefeitura de Maceió, Favela Sururu do Capote. exatamente, a Sururu do Capote, já estava lá nas primeiras décadas do século XIX. Então, né, como é que essa cidade ela vai, portanto, sendo construída como alicerce, uma base africana. E aí você tem, de fato, a abolição em 1888, que é uma abolição, que é uma lei, a lei chamada Lei Áurea, que ela apenas fala que a escravidão no Brasil está extinta. Ela não tem nenhum projeto de reforma agrária, não vai pensar no acesso à cidadania dessas populações. Dentro disso é que os movimentos negros, os integrantes da população negra brasileira organizada, vêm ao longo do século XX dizendo que o 13 de maio é uma data falsa, é uma data que serve para os monarquistas, mas a data que a população negra reconhece como um marco de luta pela liberdade é o 20 de novembro, que é a data, o 20 de novembro, do chamado assassinato do Zumbi, mas ela não se resume apenas à morte do Zumbi, ela simboliza a luta por liberdade não só de Palmares, mas como dos malês, das escravizadas que habitavam Maceió, das escravizadas que habitavam Rio de Janeiro, Salvador, fala dos africanos que habitaram as terras do Cabo Norte, que é o atual estado do Amapá, que tinha uma ligação com as Guianas, eles iam e vinham pelas fronteiras. Então você tem um país que foi erguido com um sistema escravocrata. De norte a sul, de leste a oeste, a escravidão foi presente, com suas particularidades. E aí esse cenário que se desenha a partir de 1888 é um cenário de bastante dívidas para essas populações africanas. Porque, consequentemente, com a abolição da escravidão em 1888, a chamada Proclamação da República em 1889, você vai ter uma continuidade de legislação que vai afetar a população negra. Você tem a lei da vadiagem, você vai ter o Código Penal, e que vai tornar o cara que pratica capoeira um bandido, o sambista como um bandido. Então, ao longo do século XX, você tem outras lutas que vão ser protagonizadas pelas populações negras, e vai estar inserida na Guerra de Cabanos, na Revolta da Vacina, na Revolta da Chibata e uma série de outros episódios já do século XX. E sem falar da lei que proibia o acesso ao ensino público, né, dos negros. Já no início do século XX, existia uma lei que, ao mesmo tempo, uma lei que dava direito ao acesso aos filhos de produtores à educação superior, até bem pouco tempo, até a década de 70. O Brasil, logo após a proclamação, tem uma lei que proíbe o acesso dessas crianças negras ao ensino público. Que é uma lei que vai causar muitos danos para a população negra no geral. Você vai ter uma porcentagem de analfabetizados muito grande, e que até você consolidar um sistema público de ensino, você ter a garantia do ensino público gratuito, e uma coisa que a gente luta até hoje, de qualidade, é uma longa luta que vai perpassar todo o século XX. A gente está em 2019 e parece que estamos falando de
de 100 anos atrás, mas temos esses problemas hoje, né? Em resposta a isso, a essa situação de preconceito, de racismo, de cerceamento de liberdades e desse não acesso à cidadania, o século XX vai mostrar uma outra história, que é a história da organização da população negra enquanto movimentos. Já nos anos 20, você vai ter o surgimento de uma imprensa negra. Nos anos 30, você tem o surgimento da Frente Negra Brasileira, um grande partido que surge justamente para denunciar o racismo. Homens que iam num barbeiro na cidade de São Paulo e o barbeiro era branco e eles se renegavam a cortar o cabelo, fazer a barba dos negros. Então você tem um mito da chamada democracia racial, vai dizer que o Brasil não teve um apartheid, como nos Estados Unidos e como na África do Sul, mas nos anos 20 e nos anos 30, esse racismo velado era denunciado pelos membros da Frente Negra Brasileira. E já nos anos 30, a Frente Negra Brasileira, além de pensar em espaços de lazer e conquista política, ela vai também formar uma escola. Você vai ter uma escola da Frente Negra Brasileira nos anos 30. E aí o Vargas, quando vem a Segunda Guerra Mundial e fecha as escolas italianas e alemãs, as escolas da Frente Negra e o partido da Frente Negra vai ser proibido já no governo Vargas. Essa ideia da escola é interessante, porque ela vai se repetir em outras oportunidades, que é uma reivindicação histórica, que é a educação, que a população negra vai reivindicar. Com o Teatro Experimental do Negro, o jornal O Quilombo, que aí você tem já um protagonismo de um militante histórico do movimento negro brasileiro, que é o Abdias Nascimento, vai ter uma outra tentativa de construir uma escola para alfabetizar jovens negros, né? E se você pegar a primeira edição do primeiro volume do jornal O Quilombo, você tem um texto do jornal dizendo que, reivindicando, portanto, o acesso às escolas, você tem uma reivindicação de que o governo arque a educação dessa população, que a população tem que ter um direito geral. E aí você já tem um passo a mais. Eles reivindicam uma educação que combate o racismo e uma educação em que a história dos negros no Brasil ela seja uma história de protagonismo também. E não apenas como negro, sinônimo de escravizado. De subserviência, né? Exatamente. E um parênteses, Danilo, isso é tão simbólico, essa questão da escola, que esses grupos do samba vão chamar esses grêmios recreativos de escola de samba. Exatamente. Os nossos grandes intelectuais negros desse período, eles são intelectuais como o Paulo da Portela, o Geraldo Filme, que são sambistas históricos e que são intelectuais porque eles pensam a sociedade, só que eles traduzem nas letras do samba. Então a Beatriz Nascimento, que é uma importante historiadora, uma intelectual negra brasileira, no documentário Ori, tem uma passagem que ela vai definir as escolas de samba como um grande quilombo, como um espaço de liberdade, um espaço onde os corpos se movimentam e ancoram memórias, ancoram saberes. Então você vai ter, né, além das escolas de samba, já nos anos 70, o movimento dos bailes blacks, que é uma mistura do que é o samba com a black music. No Rio de Janeiro você vai ter ali a Renascença Club. Então esses espaços de sociabilidades negras, clubes recreativos, escolas de samba, são espaços também de produção de saberes, né? E aí, já nos anos 70, já que eu toquei na ideia da black music, você vai ter uma série de questões importantes que vão dar continuidade à luta do Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, ali dos anos 50. Que nesse ato dos anos 50 e dos anos 70, a gente não pode esquecer que você tem ali o regime civil-militar, e o Abdias inclusive vai para o exílio, só que ele, em vez de ir para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, vai entrar em contato com as fronteiras negras, com aquela luta antirracista que estava se dando lá nos anos 60. Nos anos 70 aqui no Brasil, você também tem um protagonismo negro de luta contra a ditadura militar. Então, em 1971, você tem
o Grupo Palmares, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, inclusive onde você discute a ideia de ter o 20 de novembro como uma marca, uma data importante para o que viria a ser o Dia da Consciência Negra. A gente não pode perder de vista que em 1974 você tem o Ilhéaê, é o Médici indo para o Geisel, o governo Médici, o mais sangrento, indo para o governo Geisel, em plena ditadura militar. AI-5 vigorando, chamados Anos de Chumbo, e você tem o surgimento de um Ilhéaê, que não pode ser entendido apenas como um bloco afro-carnavalesco. O Ilhéaê faz parte da história dos movimentos sociais brasileiros. O Ilhéaê é movimento negro, e que no Ilhéaê também você vai ter, né, a ideia das escolas, a construção de escolas internas do Ilhéaê, etc. Passa-se aí alguns anos, em 78 para 79, veio o chamado reorganização do movimento negro. E aí você tem uma data importante, que é a data de fundação do movimento negro unificado, que tem uma foto histórica na escadaria do Teatro Municipal em São Paulo, e nesse dia você tem figuras como Abdias Nascimento, a Lélia Gonzalez, o Milton, indo para as ruas e dizendo, ó, existe racismo, existe preconceito, o negro está sendo morto pela polícia, o negro é o maior índice de analfabetismo no Brasil, e eles vão, junto com essa bandeira de ter o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, uma marca importante, para você marcar uma posição do 20 de novembro contrário, como contraponto ao 13 de maio. 13 de maio não é dia de negro, como diz uma canção afro. E aí você tem, né, na conjuntura da redemocratização, já nos anos 80, um processo que já começa nos anos 70, mas vai para os anos 80, de novo Abdias Nascimento tendo uma participação importante enquanto deputado constituinte. Então você tem uma Constituição em 88, onde você vai ter ali algumas sinalizações em relação a terras indígenas, terras quilombolas, e essa ideia da educação vai perpassar também. E paralelo a todo esse processo, em 1988 você tem o chamado Centenário da Abolição. Então, 100 anos após a abolição da escravidão, você ainda tem, né, um país com extrema desigualdade racial e social, e aí você vai ter um outro grande marco nesse debate do 20 de novembro, que são as marchas do centenário. O movimento negro brasileiro vai se organizar, sobretudo nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem vídeos na internet da Lélia Gonzalez discursando, repressão policial, querendo impedir que a marcha vá para as ruas, mas ali estava sendo colocado a denúncia ao racismo e cobrando o que a gente vai começar a chamar de políticas de ações afirmativas, políticas públicas para sanar essas desigualdades, né? E os anos 90 vêm e essas reivindicações elas continuam. Você já vai ter ali, em 1995, um marco extremamente importante na história do movimento negro brasileiro, que é a marcha do Zumbi dos Palmares 300 anos. Então você tinha ali 300 anos da morte do Zumbi, e o movimento negro brasileiro, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Facebook, sem Instagram, vai organizar uma grande marcha nacional no Dia da Consciência Negra, e ônibus do Brasil todo vão para Brasília passar o 20 de novembro. E aí você tem participação já de figuras históricas como a Sueli Carneiro, o Cimar Rosa Dias, o Vicentinho. Internamente, na Câmara dos Deputados, você tem uma figura como o Paulo Paim. Então você vai ter lideranças adentrando aos prédios públicos, inclusive em contato com os políticos da época, entregando suas reivindicações, e do lado de fora, todo o movimento negro brasileiro marchando, fazendo suas falas e também sambando, cantando, dançando, porque faz parte do ser negro. Suas memórias, seus saberes estão ancorados em seus corpos. 1995, portanto, marca uma data importante nessa luta antirracista no Brasil, e também tem a ver com essas ideias, com a ideia de política de ações afirmativas, e o que viria a se chamar, nos anos 2000, da Lei do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Em 96 você tem a LDB,
Em 97 para 98 você tem os chamados parâmetros curriculares nacionais, inclusive você vai ter um volume chamado Pluralidade Cultural, que é uma resposta do governo, da educação, dos intelectuais que pensam a educação no Brasil, em relação a uma denúncia do movimento negro que é histórica. Ela está nos anos 30, nos anos 50, nos anos 70, que a escola ela reproduz o racismo da sociedade. Então a escola é uma instituição que é racista, que é violenta para as crianças negras e que é necessário repensar a escola para que ela seja um prédio que facilite o combate ao racismo e não um prédio que aprisione crianças ou que seja um espaço social de violência para as crianças negras. Então, dentro disso, você tem essa proposta do dia 20 de novembro já ali como um calendário escolar e que não é pensar o negro como se pensa no dia do folclore, o neguinho do pastoreiro, Saci Pererê, como se faz com o dia do índio, né, de colocar a música da Xuxa e todo mundo vai apitar o apito e brincar de índio. É pensar num dia, e que não seja o único dia do ano, nem o único mês do ano, novembro, mas você pensar todo um calendário que proporcione mostrar que a cultura negra, as culturas africanas e diásporas, elas são culturas que são base da sociedade brasileira e elas não podem nem serem racializadas, estereotipadas, muito menos folclorizadas. Em 99, o Brasil vai participar de uma conferência internacional de combate ao racismo e aí toda essa mobilização do movimento negro, que é histórico no século XX, né, vai ocasionar em 2003 2004 na Lei 10.639, que é a chamada lei que implementa o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Então essa lei é fruto de uma reivindicação histórica dos movimentos negros brasileiros e movimentos no plural, que foram vários. Foi o Ilharê, foi o Movimento Negro Unificado, foi ali o Jornal Quilombo, o Teatro Experimental do Negro, foi a Marcha dos Zumbi dos Palmares. E você falou, você fez esse percurso histórico do século XX. Você passou em 89 com a questão da Constituição, 88 né, da Constituição, 89 com a questão do movimento. Você fez uma ênfase no ano de 89. O 88 que é as marchas da abolição. A marcha da abolição. E a gente vê que em 89 surge até surge antes, mas em 89 com os Racionais, surge também nesse bojo aí de luta de movimento negro, e a gente vê que pega os discos do hip hop, do movimento rap, do movimento hip hop e do rap, a gente vê que tem uma força grande, assim, essa questão da luta do negro, a denúncia da violência policial, né? A gente acha que você englobaria também o movimento hip hop dentro desse arcabouço de movimentos contra o racismo, contra a violência policial e por uma promoção de uma cidadania plena para a população negra? Sim, com certeza. E aí a gente também, para pensar o hip hop, que vai ter uma cena específica ali dos anos 90, que é uma cena histórica do hip hop nacional, pensar também em voltar nos anos 70 com a Black Music, esses bailes blacks que vão se fazer presente sobretudo nas capitais brasileiras, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Belo Horizonte vai continuar nos anos 80. E aí você tem uma espécie de bifurcação. Você vai ter no Rio de Janeiro os MCs vão fazer os raps das comunidades, e que depois vai ser conhecido como funk carioca. E em São Paulo você vai ter o surgimento e a consolidação de uma cena rapper. E é interessante pensar como essas bandas de fim dos anos 80 e início dos anos 90, sobretudo, vem com a denúncia do racismo e da violência policial. Então, se pegar o primeiro álbum do Pavilhão 9, se tiver 10 músicas, 8 tocam na questão da violência policial. Se você pegar o Raio-X do Brasil, porque os Racionais eles vão lançar músicas, mas você tem ali o Raio-X do Brasil em 92 para 93, você tem
também essa ideia do cotidiano das comunidades, da violência policial. E a cena do rock brasileiro dos anos 90, ela também vai mostrar uma diferença em relação à cena anterior, dos anos 80, sobretudo porque são bandas de rock majoritariamente formada por pessoas brancas e de uma classe média alta. Bandas como Plant Ramp, o Rapa, vão surgir como rock, mas que vai misturar com o hip hop, com o reggae, isso vai fazer presente no Plant Ramp, no Rapa. Você tem o surgimento do Chico Science Nação Zumbi, que é a junção de uma banda post-punk com uma comunidade dos peixinhos, com o Lamento Negro, via Gilmar Bola 8. Então, o encontro de Chico Science com o Gilmar Bola 8 vai proporcionar surgir aí uma banda que vai misturar reggae, rock, hip hop, maracatu. Então, você, na cena rock brasileira dos anos 90, você vai ter um protagonismo negro ali presente. Com o Rapa, você vai ter negros presentes no Planet Ramp. Então, essa denúncia do racismo ela vai se dar no movimento hip hop, no rap nacional e também no rock. Então, algumas músicas dos dois álbuns, do Plant Ramp e do Rapa, que é 93, 94, 95, 96, 97, vai mostrar isso. Agora, em 1997, vai ser lançado o maior clássico do rap nacional, que é Sobrevivendo no Inferno. E aí eu costumo colocar o usuário de 94 para 95 do Plant Ramp e o Sobrevivendo no Inferno como dois álbuns importantes para que mexeram com a sociedade. O Plant Ramp tem essa relação com a legalização da maconha, mas que também tem essa questão do racismo e da violência policial presente. Agora, sobretudo, os Racionais eles ganham uma proporção gigantesca, porque é a voz da periferia que está sendo cantada. É dizer que o negro é o que mais morre, é o que menos tem na universidade, é o que mais é preso. É o que mais é preso. E não é só o Plant Ramp que é preso, você vai ter prisões envolvendo os Racionais e outros músicos da cena rapper nacional. Sobretudo tem um show, acho que de 1995, que é um grande festival de rap no Vale do Anhangabaú em São Paulo, que não só os Racionais, mas como as outras bandas vão ser os músicos e alguns produtores que estavam lá vão ser presos, porque você vai ter uma música que vai dizer que a sociedade é racista e que a instituição da polícia militar prende e mata o jovem negro no Brasil, que não mudou, passado aí 2 décadas. E aí a gente fez esse parênteses, mas aí volta para a implementação da lei, Danilo. Como está, você com sua experiência no ensino público em São Paulo, né? Como está a implementação da lei, passado esses 16 anos, 15 anos? Como é que você vê essa trajetória, o que precisa mudar, ou já vem mudando? Como é que você avalia essa mais de uma década de lei vigorando com a obrigatoriedade do ensino de história, cultura, religião africana nas escolas públicas e particulares também do país? Era uma lei que se torna nacional nos anos 2000, você vai ter ali algumas prefeituras, alguns estados que vão colocar essa questão racial na educação antes, mas de fato 2003, 2004 você tem uma grande discussão nacional, e aí as queixas que vão ser gerais? O professor não está preparado, não tem material, estão inventando coisas, a escola tem que ser igual para todo mundo, uma série de reclamações vão surgir. Então, você vai ter o cumprimento de uma lei via professores, que são os chamados professores militantes, que é aqueles que compreendem a importância, e aí você vai ter a implementação da lei via políticas públicas, que é importante a gente pensar. Que a lei do ensino de história e cultura brasileira, ela tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. O que seria isso? Muda a gestão
todo um projeto de temática étnico-racial, de diversidade cultural, de combate ao racismo nas escolas públicas, sobretudo, vai ser parado ou interrompido. Então tem que pensar uma continuidade para isso. Então, vai surgir muita formação de professor, você vai ter produção de materiais, né, sobretudo a partir do 2005, 2006, mas você ainda vai ter uma contínua resistência por parte dos professores de estar implementando a lei. Então, é uma batalha intensa e contínua que ela se dá hoje. E aí um fato que é importante a gente sempre pontuar. A 10.639 não é uma legislação que ela é exclusiva para o professor de História ou o professor de Ciências Humanas, seja Filosofia, Sociologia. É uma lei que altera a LDB e que ela fala que todos da educação que compõem a escola, os profissionais, devem cumpri-la. E porque não é apenas você dar aula de história do negro no Brasil, é você pensar numa educação antirracista, é você pensar como é que a escola pode contribuir no combate às desigualdades sociais e no combate às desigualdades raciais. É pensar como é que a escola ela pode ser transformadora dessa realidade que está para além das escolas. Passados alguns anos da lei, pensou-se na importância de fazer uma formação específica para os gestores, porque muitos professores tinham a ideia, tinham conhecimento e queriam fazer projetos, mas recebia um não dos diretores ou dos coordenadores. Não, pode causar problema, porque tratar de África ou de Áfricas ou de cultura afro-brasileiras necessariamente pode tratar das religiões de matrizes africanas, então não querem ter problemas com os pais e por aí vai. Mas a consolidação da lei, ela está ainda, né, em construção, sofre ataques, sofre descrédito por parte de políticos, de profissionais de educação também, mas ela é uma arena de conflitos e de tensões. Então é uma luta política e uma luta cultural, é um jogo de xadrez, a gente marcar território, mas a gente não pode esquecer que você vai ter outras legislações posteriores a 10.639 e que reforçam a importância dessas práticas antirracistas no cotidiano escolar. Em 2008 você vai ter uma atualização da lei que vai virar 11.645, que é em relação à temática indígena, sobretudo sobremodo também importante, né, no cenário da educação escolar. E você também vai ter o Plano Nacional de Educação e depois os planos municipais de educação, que você vai ter no Plano Nacional metas de evasão escolar, metas de combate essa grande ausência de alunos, e que isso tudo perpassa o debate da educação para as relações étnicas e raciais. Quem são os alunos que abandonam a escola? Quem são os alunos que estão na porcentagem dos que não concluíram a escola no período adequado, na idade escolar adequada? Quem são quem faz parte dos números, segundo o IBGE ou essas outras pesquisas educacionais, que não estão inseridas nos alfabetizados, ou seja, os analfabetos ou os analfabetos ocupacionais. Tem uma série dentro da educação você tem uma série de terminologias em relação a isso. E se tratando de Alagoas é um dos índices maiores de analfabetismo e, consequentemente, é um dos estados onde mais se mata, onde mais morre jovem negro, nas periferias urbanas, sobretudo. E a gente vê que esses dados, quando a gente vai olhar os dados para além dos números, né? A gente pensa em pessoas, a gente vê que majoritariamente é a população negra ou descendentes de indígenas que estão dentro desses índices de exclusão. Exatamente. E são índices que estão sempre em atualização. Se pegar Alagoas no mapa da violência de 2016, ela liderava, se ela não está em primeiro, ela estava entre os 5 primeiros, entre o pior estado para
a população LGBTQI+, o estado com o maior índice de violência contra a mulher e o estado com o pior estado para o jovem negro se viver. E se Alagoas, em algum desse índice, ela deixou de ser o líder, como por exemplo em relação à juventude negra, de 2016 para esse último mapa, que é de 2019, não significa que diminuiu o número de mortes, significa que os outros estados essas mortes aumentaram. Então é uma realidade cruel, complexa e que precisa ser denunciada e que precisamos cobrar essas políticas e ações afirmativas, políticas públicas que combatam essas desigualdades sociais e raciais. E aí a gente tem um dado, para a gente encerrar, Danilo, a gente tem um dado que é até, assim, que vai em contrapartida, vai de encontro a todos esses outros dados que são reveladores da desigualdade que o país construiu ao longo desse século, né, para a população negra e indígena também, que é o último dado do IBGE, mostrando que hoje nas universidades públicas a população negra já é maioria. Né? Isso muito por conta das cotas. Não sei se você viu, queria que você falasse um pouco das cotas e a importância também, porque volta para aquilo que você estava falando da luta histórica por educação, por escola. Né? Que houve um avanço, sobretudo houve um aumento significativo de estudantes negros e dentro das universidades públicas, e você tem um início de um aumento de professores negros em universidades públicas, mas é um aumento bem pequeno. Né? Você ainda tem vários problemas em relação a professores negros universitários e limitados. Para além dessa questão, dessa matéria, a gente precisa pensar sobre as fraudes em relação às cotas, então brancos que se declaram negros e que não passavam ou passavam por comissões de verificações. Então isso tem uma série de questões para se pensar, particulares, sobre os processos e tal. Eu estudei na Universidade Federal de Alagoas no início dos anos 2000, na segunda metade dos anos 2000, né? 2005, 2006, 2007, 2008. E eu retornei aí recentemente como professor substituto. De fato, você tem um aumento da população negra na universidade, mas a gente tem que pensar para além disso. Essa população negra, ela tem acesso a bolsas que proporcione a permanência desses jovens negros nos estudos. Esses jovens negros que estão entrando nas universidades, em quais cursos eles entram? Como é que se dá a entrada desses jovens em cursos que foram chamados historicamente de cursos da elite, como medicina e engenharias? Nesses cursos eles sofrem racismo? Nesses cursos eles têm bolsas para conseguirem se manter na universidade? São cursos extremamente caros em relação a materiais, né? Livros, materiais de laboratório, e objetos inerentes à profissão. Então como é que é o cotidiano desses jovens dentro das universidades? Houve um avanço, mas a gente precisa olhar com mais calma essa matéria e essa chamada e refletir, porque a lei de cotas ela é uma lei muito recente, teve seus percalços nos últimos anos. Inclusive você tem batalhas históricas dos movimentos negros contra universidades que se recusam, em que demoraram para pensar no acesso dessa população negra, inclusive universidades que vão propor cursos de EAD para justificar essa inserção social, uma série de questões. Paralelo a isso, a gente também precisa pensar como é que se dá o ingresso via concurso público de professores negros e professoras negras, tanto nas universidades como em institutos federais e escolas públicas. As universidades e os concursos têm cumprido o que manda a lei de cotas em relação aos concursos públicos? Porque você vai ter um problema, né? Você tem uma reserva de vagas e geralmente essa reserva de vagas ela não é considerada o número de vagas total de um edital, e sim o número de vagas por área, o que meio que impossibilita ou que meio que vai minando o acesso de profissionais negros, de profissionais negras
nessas instituições de ensino. Então são dados importantes, a matéria é importante, mas ela precisa ter um olhar mais cauteloso para a gente comentar melhor essas questões. Mais aprofundado sobre o dado, né? Exatamente. Então, a última pergunta agora, Danilo, mesmo, para fechar, como você vê daqui para frente, né? Qual a expectativa? É otimista, é pessimista? Como você vê a questão da educação, a questão do negro, a questão da cidadania para a população de ascendência africana? Como você vê esses próximos anos? O que é que você acha que precisa mudar? O que é que você acha que permanece? Eu queria que você fizesse um prognóstico, né, do que você imagina para os próximos anos. A perspectiva é de uma luta contínua, como sempre foi, começando em Palmares, passando pelas revoltas, pelas fugas, por toda a organização dos movimentos negros ao longo do século XX, é a gente lutar para garantir a permanência do que já foi conquistado e, a partir disso, lutar para a ampliação dos direitos, das políticas públicas de ações afirmativas e denunciar a violência racial, a violência policial para a juventude negra, e também pensar que a gente está numa conjuntura bastante complexa, bastante complicada de ataques aos direitos. Então a perspectiva é de uma continuidade da luta, como sempre foi para a gente que vem das populações africanas, das populações afro-brasileiras. É necessário que a gente dê continuidade a lutas de pessoas como Abdias Nascimento, Marielle Franco, Zumbi dos Palmares e por aí vai.